Nos anos 60, quando a cultura brasileira encantava o mundo e o país avançava para consolidar a democracia, veio o golpe militar. Sufocado pela violência política, o país começou uma longa luta de resistência. Desafiado, o regime militar aprofundou ainda mais a repressão. Tentou calar a boca dos discordantes com a censura, a tortura e o exílio, enquanto investia pesado na propaganda da ditadura. Os anos de chumbo só seriam vencidos com o sacrifício de toda uma geração. A luta foi travada em muitas frentes, com muitas armas. E muitos morreram pela volta da democracia. Donas de casa se uniram contra a inflação e mostraram a fraude do milagre econômico do regime militar. Igrejas, sindicatos, associações, estudantes fizeram um movimento pela anistia e venceram. Com isso, os exilados conseguiram voltar ao Brasil. Vários deles foram essenciais para a luta final. Eleição direta para presidente da República. Boca Maldita, Curitiba. A apoteose da redemocratização começou aqui. No dia 12 de janeiro de 1984, os curitibanos vieram para a rua e deram ao Brasil o exemplo afirmativo. Eu quero um país livre, imprensa livre, partidos livres. Eu quero votar para presidente. Essas afirmações, hoje simples e óbvias, aterrorizavam. Muitos vieram para a Boca Maldita com medo da repressão. Mas a coragem de uma multidão de curitibanos incendiou o país. Milhões foram às ruas do Rio, Brasília, São Paulo e mudaram para sempre o Brasil. Uma inesperada manifestação de estudantes e funcionários. Eles tomaram o anfiteatro com faixas e cartazes e pediram verbas para educação, eleições diretas para reitor e para presidente da República. Mais à tarde, milhares de pessoas vieram ao centro de São Paulo para, na Praça da Sé, se reunir num comício que pediu eleições diretas para presidente. Não foi apenas uma manifestação política. Na abertura, música, um frevo do cantor Moraes Moreira. A Praça da Sé e todas as ruas vizinhas estão lotadas. No palanque, mais de 400 pessoas, deputados, prefeitos e muitos artistas. Cristiane Torlone, Regina Duarte, Irene Ravache, Chico Buarque, Milton Gonçalves, Esther Góes, Bruna Lombardi, Alceu Valença, Fernanda Montenegro, Gilberto Gil. A chuva não afasta o povo. Os oradores se sucedem no palanque e ninguém arreda pé. O radialista Osmar Santos apresenta os oradores. O governador de São Paulo, Franco Montoro, fez o discurso de encerramento. Houve passos na luta da democracia, houve a anistia, houve o fim da censura, o fim da tortura, a eleição de governadores, mas é preciso conquistar o centro do poder, que é a presidência da República.
acabar. Eu acho que nós temos que se unir, companheiros, desde o funcionário humilde, trabalhador de campo, da indústria, do comércio, dos estudantes, e pedir a eleição livre, respeitando o nosso direito de cidadão livre, de escolher o nosso presidente da República, companheiros, pelo voto, porque o que está acontecendo é o seguinte: por meio de esfregalhões, abre mão votar nos governadores, votar em alguns prefeitos, e a chave da República, que é o poder nacional, é votado na mão dos elementos que estão fazendo convênio com os elementos estrangeiros que visam colonizar a nossa pátria, e quase totalmente são colonizados. O nosso Cruzeiro Novo está podre, o nosso Cruzeiro Velho está lixo, e ninguém se manifesta. Em 1984, milhares de brasileiros saíram às ruas em todo o país para pedir mais liberdade e participação política. Eu estava lá. Em janeiro daquele ano, um grande comício em São Paulo dava início à histórica campanha pelas eleições diretas para presidente. Desde o final da década de 60, mobilizações contra a ditadura reuniam estudantes e membros de partidos clandestinos. Alguns grupos escolheram a revolta armada para tomar o poder e foram duramente reprimidos pelo regime. Outra estratégia foi a organização político-partidária em busca de uma abertura. Os sindicatos estavam voltando, as entidades estudantis, aquilo que se chamou de sociedade civil. Desgastada pelas denúncias de abusos e também pela crise econômica, a ditadura propunha uma transição lenta e gradual para a democracia. Em 1979, era permitida a criação de novos partidos e 3 anos depois, houve eleições em municípios e estados. Mas ainda faltava o principal, o voto direto para presidente da República. Foi dessa vontade que nasceram as campanhas pelas Diretas Já, criadas a partir da emenda Dante de Oliveira, proposta em 1983 no Congresso Nacional. No dia 25 de janeiro de 1984, a Praça da Sé vivia um de seus eventos históricos mais importantes. Em plena ditadura militar, o primeiro comício pelas diretas reuniu aqui mais de 300 mil pessoas. Quase 3 meses depois, uma multidão seguia em marcha para o Vale do Anhangabaú. Aqui, no maior comício da história da campanha, 1 milhão de brasileiros reivindicavam o direito de escolher o presidente da República. O primeiro grande comício na maior cidade do país deu novo impulso às diretas. O movimento vencia a barreira partidária e agregava forças de diversos setores, como a classe artística. O povo paga imposto, é uma exigência, mas quem paga também pode cobrar. Artistas, cantores, atores, poetas, nós fomos a ponte de credibilização à classe política que estava com a bandeira e o discurso na mão e a capacidade de organização. O comício eterniza Fafá de Belém como a musa das diretas e a música Menestrel das Alagoas como o hino da campanha. A esperança, o trabalho e a coragem.
A historiadora Janaína Teles tinha 16 anos na época e era parente de perseguidos políticos. Ela fazia parte do movimento estudantil e também esteve no comício em São Paulo. Os principais políticos ficaram até acho que 11 horas da noite, mais ou menos. E então eu fiquei até o último discurso e vi que a chuva não tirava as pessoas da Praça da Sé. E eu me emocionei com isso. O cineasta João Batista de Andrade, que teve filmes proibidos pelo regime, lembra da presença massiva da população. Era povo tudo quanto é tipo. Operários, dona de casa, e inclusive acho que de diversos níveis sociais também. Os comícios pelas diretas percorreram todo o país. Fafá de Belém esteve em 32 deles. No lombo de burro, eu fui na garupa de bicicleta, eu fui de táxi, eu fui de canoa, eu fui de barco. O jornalista Ricardo Couto cobriu todos pelo jornal Folha de São Paulo. Cada cidade queria fazer maior do que a anterior, né? Então, se num lugar, por exemplo, São Paulo teve 300 mil pessoas, Belo Horizonte queria pôr 500 mil pessoas na rua. Aí o Rio colocou 1 milhão, aí São Paulo depois 1,5 milhão, e assim por diante. Quer dizer, as pessoas queriam participar. Mas em 25 de abril de 1984, a emenda constitucional Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas, foi derrotada. O clamor popular pelas diretas não havia encontrado ressonância entre os parlamentares do regime, mas as sementes da democracia estavam plantadas. E essas lideranças souberam capitalizar essa força do movimento das diretas já para induzir o colégio eleitoral a acabar com a ditadura, porque era inviável. A gente achava prioritário fazer uma denúncia ampla dos crimes da ditadura na campanha das diretas, para desmoralizar o regime e os militares. E isso teria mudado a correlação de forças na própria campanha. Você não muda as pessoas, as instituições de uma hora para outra, né? Não dá para reinventar um país, né? Mas a mudança começou ali. Virando Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante e continuará brilhando sobre esse país fabuloso de um povo sensacional chamado Brasil. É a hora, vamos brigar, né, pela ampliação da nossa participação, essa ideia de espaço público, de fundar uma república, né, onde o espaço seja, sim, do povo. Mais do que escolher o presidente, a gente queria tirar os milicos. Essa era a ideia. A gente realmente queria tirar militar do poder e acho que isso era o principal. E a consequência natural disso era poder ter o direito a votar e escolher quem tu quisesse lá, né? 1984. Esse é o ano do início de um dos maiores movimentos populares brasileiros. Milhões de pessoas foram às ruas com o mesmo objetivo: lutar pela democracia. O presidente João Batista Figueiredo estava no poder. O general assumiu o compromisso de dar continuidade à abertura política, iniciada com o processo de democratização lenta e gradual defendida pelo governo Geisel. Os exilados tinham voltado, Brizola, Arraes, todos, Luiz Carlos Prestes, todas as lideranças de esquerda tinham voltado para o país em 79, com a lei da anistia. Então havia uma ansiedade e um anseio por democracia e por liberdade, e para que o povo voltasse a escolher o seu presidente. Depois de 19 anos de regime militar, a sociedade exigia escolher os próprios governantes. Com esse espírito, nasceu a campanha Direta Já. Para defender na praça hoje o voto direto. O movimento defendia a aprovação da emenda constitucional do deputado Dante de Oliveira. A proposta estabelecia as eleições diretas para presidente. O movimento reuniu diversos políticos e artistas. Comícios e passeatas faziam parte do cotidiano do país.
De norte a sul, o desejo de mudança tomava conta dos brasileiros. Em 13 de abril de 1984, 200 mil pessoas participaram da manifestação aqui em Porto Alegre. O movimento que levou uma multidão às ruas ainda está presente na memória de muitos. Na época, aos 16 anos, o designer Jason Borges participou do comício que aconteceu em frente à prefeitura da capital gaúcha. Eu nunca vi tanta gente reunida, né, num local. Quando a gente acordou naquele dia, a gente já estava meio que assim, tucanado, aquela coisa de adrenalina mil, porque queria vir para cá, queria berrar. A gente já tinha acompanhado por um noticiário alguma coisa, embora tinha uma campanha forte contra a Rede Globo que escondia essas informações, mas como a gente tinha acesso, e mesmo não tendo internet na época e tudo, ao que acontecia no resto do país, então a gente estava todo mundo engajado. A professora de História da PUC, Maria José Barreiras, também fez parte da multidão que compareceu no comício. Eu tenho 1,58 m. Eu me lembro de mim empurrada e soterrada e berrando e gritando e reafirmando junto. Eu, imagina, todos nós, me sinto várias, né, um grupaço, sentindo, chorando, desejando e agindo, né, para que a gente pudesse terminar, dizer para aqueles senhores que nós nunca os tínhamos querido. Apesar de fazer parte da história de muitos brasileiros, 25 anos depois das diretas já, grande parcela da população não sabe dizer o que foi o movimento. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, 57% dos entrevistados diz ter ouvido falar das diretas já, mas apenas 35% sabem dizer exatamente o que foi. Entre os jovens de 16 a 24 anos, 60% disseram nunca ter ouvido falar das diretas. O sociólogo Hermílio Santos aponta que a rejeição da emenda Dante de Oliveira é um dos motivos desse desconhecimento. Ele destaca ainda a forma que foi feita a escolha do presidente Tancredo Neves, sucessor de Figueiredo. As diretas já não foi um movimento exitoso imediatamente. Tanto que, se a gente recordar muito bem, em 84 milhares de pessoas foram às ruas, mas nós tivemos a primeira eleição de um presidente civil, né, após o regime militar, conduzido de forma indireta por um colégio eleitoral. Então, na verdade, as diretas já não tiveram impacto imediato. Por outro lado, a gente tem que verificar que parte da elite política que se envolveu, né, com as diretas e aqueles que naquele momento eram contrários às diretas, hoje são aliados. Por exemplo, o José Sarney, que era um dos principais contrários às diretas, hoje é o principal aliado do nosso presidente. Não é? Então, tudo isso confunde e tudo isso minimiza a nossa vontade de celebrar as diretas. A primeira eleição direta de um presidente brasileiro depois do movimento só aconteceu em 1989. Apesar da demora para a conquista de seu principal objetivo, as diretas já tiveram um papel importante na trajetória política do país. Embora ele não tenha atingido o seu objetivo, que era conseguir a eleição direta do presidente, porque o Congresso manteve a eleição indireta e o Tancredo Neves, que foi eleito para ser o próximo presidente, que acabou não assumindo por causa de todo aquele episódio que aconteceu com ele, inclusive com a sua morte, e quem assumiu foi quem representava o partido da ditadura, que era a Arena, que foi seu presidente por 10 anos, que era o Sarney. Apesar disso, o movimento teve muita significação, muito simbolismo. Isso não podia ser desconhecido pelos jovens de hoje. Eles tinham que ter isso no seu conhecimento. Das saudades, essa ocupação da via pública, que as pessoas esqueceram, algumas ou a maioria esqueceu, que é direito de um cidadão, ocupar a via pública numa situação como aquela, era mostrar, sim, para quem está no poder, que a via pública é do povo, né? Era agir negando o que era imposto.